Olá pessoal, vamos para a aula 451, campo magnético criado por uma corrente elétrica. Na aula passada, nós vimos o seguinte, que quando circulava a corrente elétrica em um fio, essa corrente elétrica, ela afetava, ela mexia o ponteiro da bússola, que era a experiência de Worsted. Worsted verificou então que a corrente elétrica cria ao redor do fio um campo magnético. Nessa aula a gente vai analisar com mais profundidade, então, esse campo magnético criado por uma corrente elétrica. Nós vamos começar com a corrente elétrica criada por um fio reto, tá? Um fio retilíneo, e esse fio retilíneo, ao circular a corrente, ele criará ao seu redor um campo. Campo é uma região invisível aos nossos olhos. Esse campo, ele é magnético porque ele está afetando o ponteiro da bússola. O magnetismo é aquele poder que nós já vimos na aula passada, né? Que o que acontece? Alguns metais, né, os ímãs naturais, tendem a atrair o ferro, tá? Os ferromagnéticos. O que nós estamos vendo é que, na verdade, não são só ímãs que criam um campo magnético. Temos mais, temos a corrente elétrica. Aliás, o Worsted foi o cara que descobriu o motivo de existir campo magnético. Qual é o motivo que existe campo magnético? Movimento de cargas elétricas. Quando nós temos uma corrente, a chamada corrente convencional, essa corrente convencional, circulando no fio, terá uma região chamada campo ao redor desse fio. Nessa aula, o que nós vamos ver primeiramente é o vetor campo magnético. O vetor campo magnético, eu saberei para onde ele aponta sabendo a linha de campo. Vocês lembram as linhas de campo magnético ao redor do ímã? Como é que era? Se eu tenho um ímã, por convenção as linhas saíam do norte e entravam no sul. Lembra aquela convenção? Pois bem, agora nós teremos uma nova convenção para desenhar as linhas de campo. Essas linhas de campo magnético, elas são construídas com o que nós chamamos regra da mão direita. Adivinha por que o nome é regra da mão direita? Porque tu tem que fazer com a mão? Claro, né? Se tu fizer com a mão esquerda não vai dar certo. É regra da mão direita, ok? Ah, mas por que eu não faço com a esquerda? Porque os caras que inventaram, convencionaram que era a regra da mão direita. A regra da mão direita funciona assim, ó. Eu tenho que deixar os meus dedos... Sabe quando tu acelera uma moto? Sabe? Eu não dirijo moto, mas tem, né? A gente já viu que quem acelera moto, acelera assim, ó, ok? Então é nesse formato circular que tu tem que deixar os dedos da mão. Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o polegar apenas e tu vai esticar, tá vendo? Ó o formato que fica o polegar e o restante dos dedos, tá vendo? Então eu vou acelerar e o dedo aqui, ó, o polegar, ó, esticado, certo? Bom, tu tem que saber o seguinte, o polegar é o sentido da corrente convencional, nunca corrente real. Corrente real esquece, é só para a gente saber que eram elétrons que se movimentavam. Agora o importante é tu saber que a corrente sempre que é usada, tanto na eletricidade, lá nos circuitos, como aqui no magnetismo, é a corrente convencional. Então o polegar é o I, é a corrente. O resto dos dedos é o que? É o campo magnético. Então, ó, tá vendo aqui meu polegar? Quando eu girar os dedos, eu desenharei com o restante dos dedos o campo magnético B. Então, I, corrente, I, intensidade de corrente, criará B. Então, eu giro os dedos. Então, aqui eu tenho um fio reto e eu tenho o sentido da corrente elétrica. Então, já que esse dedo aqui é o I, eu coloco, ó, o dedo do I para cima. E aí o que eu faço? Ó? Eu faço uma circunferência. Tá vendo que esses meus dedos aqui, ó, vou fazer nesse sentido para tu enxergar. O meu dedo está apontando para dentro do, ó,
para dentro. Ó. Nós já vamos ver o símbolo de para dentro. Você vê que eu faço uma circunferência com esses dedos. Então, ao redor de um fio reto, a linha de campo magnético, ou seja, a linha de indução, é sempre circunferências. Eu posso desenhar várias circunferências concêntricas. Então, só para te relembrar, no ímã, as linhas saíam do norte e entravam no sul. Agora, ao redor de um fio reto, é uma circunferência. Pessoal, observe o seguinte, se esse pincel é o fio, notem que se a corrente está para cima, a linha de campo, a circunferência, estará perpendicular a essa direção do fio. Então, é importante que saiba disso. Se a corrente está, ó, eu botei corrente, um fio paralelo ao plano do quadro, tá? Então, o fio está paralelo. Então, o campo magnético será perpendicular a essa direção. Como é que eu desenho? Vamos ver como é que eu desenho, então, a linha de campo. Corrente para cima, a linha de campo em 3D, que não é uma figura que todo mundo domina, ó, será uma circunferência. Na verdade, eu posso desenhar quantas circunferências eu quiser, tá? E nota que ela tem um sentido aqui, a circunferência. E esse sentido é dado pela regra da mão direita. Então, corrente para cima, a corrente é uma circunferência perpendicular. Você vê que o meu desenho ele não está tão legal. Aqui, mas se pegar uma imagem de livro, tu vai ver que fica melhor a perspectiva, mas isso aqui está perpendicular. O fio está assim e o campo está perpendicular. E o campo, a linha de campo é uma circunferência. Às vezes aparece um fio reto e ele desenha a linha de campo, eu vou te mostrar de que maneira. Olha a linguagem que nós vamos estudar, nós vamos aprender. Então olha aqui. Tá vendo um plano que eu desenhei aqui? Um plano que é para ser na vertical, tá? Quando o olho está desse lado aqui, ele enxerga o quê? Ele enxerga a flecha saindo do plano. Então, o olho aqui enxerga um ponto. Por que enxerga um ponto? Porque enxerga a ponta da flecha. Então, flecha saindo do plano é um ponto. Então, o símbolo, um círculo e um ponto é saindo. Agora, se o meu olho, o plano está aqui, e o meu olho enxerga a flecha penetrando no plano, então o olho vai enxergar a parte de trás da flecha. E a parte de trás da flecha, o símbolo é um X. Então, o X é para entrando no plano. Quer ver a linguagem que se usa também aqui? Eu posso desenhar aqui, nesse fio aqui, olha aqui, ó. Eu posso desenhar que no lado direito, os meus dedos penetram no plano. Tá vendo? No lado direito, a linha de campo penetrou no plano, então eu desenho um X. E do lado esquerdo, olha aqui, ó, do lado esquerdo, olha meus dedos aqui, eles estão saindo, ó, tá vendo? Eles saem desse plano. Então está aqui um ponto. Isso aqui é a mesma linha, olha aqui, ó. Imagina se eu conseguisse com esse pincel desenhar no ar, a linha sairia daqui a circunferência, penetraria, faria a volta lá por trás, ó, desse tipo, ela entra do lado direito e sai do lado esquerdo. Esse campo magnético está sendo criado por essa corrente. Bom, o que mais nós temos? Aqui vai ficar mais fácil agora. Ao invés de botar o fio dessa maneira aqui, ó, paralelo ao quadro, eu posso botar o fio, olha o que eu vou fazer com o fio, ó. Digamos que o pincel seja o fio perpendicular ao plano do quadro. Se eu botar o fio perpendicular, a corrente ela tem duas alternativas para circular. Ou ela vem de lá para cá, ou daqui para lá. Tem duas maneiras. Se eu coloquei aqui um ponto, agora eu estou simbolizando o seguinte, que a corrente elétrica é que está saindo. Então ela está vindo de lá para cá. Então olha aqui meu dedo. O que é esse dedo? Regra da mão direita. Ó, acelerar a moto com o dedinho esticado. Regra da mão direita. O que eu tenho? Esse dedo é a corrente. Esse dedo é o campo. Então olha como é que eu vou desenhar. Aqui o dedo. Esse dedo, ó, o fio está
Tá aqui assim o fio, ó. Eu vou botar o dedo, ó, para fora. Ponto é saindo do plano. E agora eu vou fazer, olha o que eu fiz, ó. Tá vendo? Eu desenho uma circunferência ao redor. Minha circunferência não tá muito boa, né? Mas tá aí, ó. A linha de campo magnético. Eu posso desenhar uma segunda linha de campo magnético também. Olha aqui. Eu posso desenhar uma terceira, mas todas as linhas são circunferências concêntricas. O que é concêntrica? Com o mesmo centro, que é onde está o fio. Então, o fio cria ao redor um campo magnético. Bom, quem conhece a linha de campo magnético conhecerá o vetor campo magnético. Vocês lembram o seguinte, ó? Aqui é uma linha de campo, é uma circunferência ao redor do fio, tá? Se eu quero um ponto A aqui, se eu sei que essa linha aqui tem um sentido anti-horário. Opa, aqui eu botei errado. A linha de campo tem um sentido anti-horário. Então, tangente à linha, está aqui. No ponto A está lá o BA. Agora, se eu pegasse um ponto B aqui, então, tangente à linha, eu pego aqui um campo magnético no ponto B. Agora eu vou pegar aqui, ponto C. Então, tangente à linha, tá vendo? Tangencia a linha de indução, campo magnético C. Tá, e se fosse aqui, mesma coisa, olha aqui, ó. Uma tangente, ela é perpendicular a essa direção radial aqui. Então tá aqui, ó, aqui tá o raio dessa circunferência, o Rzinho, e aqui, sei lá, esse aqui é o ponto D, então o BD é tangente sempre à linha de campo magnético. Então, olha só, a regra, corrente cria campo, cria a linha de indução, que são sempre, ao redor de fio reto, são sempre circunferências. Quem conhece a linha de indução conhecerá o vetor campo magnético. E lembrando, para que serve o vetor campo magnético? Para que se eu coloque uma bússola, digamos que seja uma bússola, aqui é o polo norte, botei uma bússola aqui, ela vai se alinhar com aquele campo magnético. Botei a bússola aqui, ela se alinha com o campo magnético. Então, tá aí. A linha, a corrente cria o campo. Quem sabe a linha de campo, sabe o vetor campo magnético. Para terminar, nós vamos ver a intensidade do campo magnético. Pessoal, a intensidade é a mesma coisa que o módulo, o valor do campo magnético, tá? Em ensino superior, nós temos duas leis. Primeira, lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é uma lei que é uma lei experimental. Eles fizeram aquele tentativa e erro, não uma lei, ela tem uma certa lógica, mas é uma lei experimental. E existe uma lei chamada lei de Ampère. Ambas leis, tanto a de Biot-Savart como a lei de Ampère, só que aqui é uma lei experimental, tá? Uma lei empírica, portanto, né? E aqui é uma lei teórica. Ele partiu das equações, aliás, é uma das equações de Maxwell, tá? Quem estuda ensino superior, a lei de Ampère. Mas a gente não precisa, até não temos ferramentas, a gente precisava de uma ferramenta chamada integral aqui, derivadas, né? Para entender a dedução. Nós não vamos deduzir. Em ensino médio, vestibular, não se cobra a dedução dessa expressão. Mas o que é cobrado? Algumas universidades, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles já cobraram, a Federal de Santa Maria, eles já cobraram assim, quando corrente cria campo, que lei é essa? Aí tu vai ver daqui a pouco, tem lei de Faraday, Lenz, não tem nada a ver, é ou Biot-Savart ou lei de Ampère. Ambas leis, elas levam ao seguinte, que o módulo do campo magnético é μ vezes I sobre 2πr. Então, tu não precisa saber a dedução, mas é legal que tu saiba o nome desses caras que levaram à dedução dessa expressão. Bom, o que é B?
B é a intensidade do campo magnético, que no sistema internacional é em Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. Bom, o que é μ? μ é uma constante. Essa constante μ se chama permeabilidade magnética do meio. Magnética do meio. No vácuo, essa permeabilidade magnética ela tem um valor. Até vou botar daí, quando é no vácuo, se chama de μ0, é 4π vezes 10 na menos 7, ela tem uma unidade. Tesla vezes metro sobre ampere. Então está aí a chamada permeabilidade magnética do vácuo. Professor, eu preciso decorar? Claro que não. Isso aqui ele vai ter que te dar. Se aparece uma questão envolvendo o cálculo, geralmente é um vácuo, temos um fio reto no vácuo. Ele vai te dar permeabilidade 4π vezes 10 na menos 7, Tesla metro sobre ampere. Ninguém pede para isso aqui decorar isso aqui. Aqui está a corrente em ampere, né? Que é a corrente, é justamente a responsável pela existência do campo magnético. E notem que tem lógica. Quanto mais corrente, mais campo, proporção direta. 2π também é uma constante e Rzinho é a distância, é isso aqui, ó. Rzinho é isso aqui. É a distância que o ponto está do fio. Alguns devem estar se perguntando, professor, é a coincidência ter dado 2πr? Ah, não é não. O que é 2πr na matemática? 2πr é o comprimento de uma circunferência. Justamente, 2πr é o comprimento da circunferência da linha de campo. Então, por isso, 2πr. R é uma distância, né, que no sistema internacional tem que ser dada em metro, para que esse campo magnético seja dado em Tesla. Olha só, teoricamente, tá vendo aqui esse R? Eu vou pegar uma outra distância, eu vou pegar aqui uma distância R'. Vamos supor que esse R', aqui, R seja 3 vezes R'. Então, tá vendo que a proporção é inversa? Não tem quadrado ali, é só inversa. Então, tá vendo o tamanho dessa flecha? Se eu pegasse um ponto aqui, ó, 3 vezes menos distante, mais próximo, 3 vezes mais próximo, esse campo, essa flecha também seria para cima. Mas olha o tamanho dessa flecha aqui, de BA. Então, aqui eu teria que dizer uma flecha 3 vezes maior, sei lá, vamos botar aqui o ponto E. O magnético do ponto E tem a mesma direção e sentido do A. Mas como ele está mais próximo, o BE, o campo magnético E, é mais intenso. Quantas vezes? Ah, se a distância é 3 vezes menor, o campo é 3 vezes maior. Eu desenho uma flecha 3 vezes mais comprida, porque o tamanho da flecha representa o módulo do campo magnético. Tá? Então, o campo magnético em Tesla me diz a intensidade, então o B é a intensidade desse campo. Quanto mais corrente, mais campo tem. Quanto mais distante, menos campo. Então, o campo depende da corrente que o gera e da distância do ponto em análise. Tá? Bem importante essa aula, que nós temos o quê? Regra da mão direita. Corrente cria campo e o que mais? A intensidade do campo magnético criado no fio. Tá? Nós já sabíamos, nós vimos a experiência de Worsted e nós vimos que corrente criava campo e afetava a bússola lá do smartphone que eu botei lá na aula passada, tá bom? Então, essa aula eu vou ficar por aqui, porque na aula que vem nós vamos ver, continuar com essa ideia, corrente criando campo, nós vamos ver a espira e o solenoide. Até nossa próxima aula, aquele abraço!